Boa tarde, pessoal. Estamos aguardando, então, lembrando que as perguntas podem ser enviadas através da assessoria de imprensa, né? E pela nossa assessoria de imprensa e também pelo Facebook e YouTube. A nossa transmissão é ao vivo. A Laísa Dallagnol, da Agora São Paulo, pergunta o seguinte: temos relatos de beneficiários inscritos no CadÚnico que receberam a primeira parcela do auxílio, mas que ainda não receberam a segunda. Como resolver este problema, presidente Pedro? Laísa, boa tarde. Isso é uma pergunta muito importante. Laísa, boa tarde. É uma pergunta importante. E o que acontece é o seguinte: quem realiza a verificação de cada pessoa é a DataPrev, validado pelo Ministério da Cidadania. Então, se não houver o pagamento, é porque houve alguma questão de não validação entre o primeiro e o segundo pagamento. Se tiver pessoas que estão perguntando, se você puder enviar para nós enviaremos para o DataPrev e o Ministério da Cidadania, porque há, sim, de um mês para o outro, uma revalidação da DataPrev. Agora, cabe à Caixa o pagamento, a efetivação. Então, se não houve a efetivação, é única e exclusivamente porque não recebemos, ou porque há uma confusão, pode acontecer, de que houve o depósito na conta digital, mas ainda não houve o saque na boca do caixa. Então isso também gera dúvidas. Então existem dois problemas mais comuns. O primeiro, que é raro, mas existe, que a pessoa não foi validada. Existem pessoas que foram contratadas. Então, se a pessoa é contratada entre um mês e outro para o trabalho, ela não terá mais direito ao benefício. Por outro lado, já pagamos todos os 50 milhões de brasileiros da parcela 2 que receberam a parcela 1 até o dia 30 de abril. O que pode acontecer é que a pessoa ainda não retirou na ATM ou etc., porque isso só será liberado a partir de amanhã. Mas se você puder, Laísa, enviar para a gente pode dar mais comentários. Muito obrigado. Presidente Pedro, Wellington Lopes, da Rede Amazônica, pergunta o seguinte: gostaria de saber se os pescadores artesanais receberão o auxílio emergencial nos meses em que não estiverem recebendo o seguro defeso. Eu vou passar para a Tatiana, nossa vice-presidente de governos, que tem essa resposta em detalhe. Muito obrigado, Wellington. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. O seguro defeso, assim como qualquer outro benefício social, né, você não teria direito ao benefício. Como a sua pergunta é mais específica sobre o período que não está recebendo esse seguro, o seguro defeso ele é conforme o período certo da pesca, então essa pergunta deveria ser direcionada ao Ministério da Cidadania, porque, como o presidente Pedro colocou, a Caixa é o agente pagador. E nós fazemos o pagamento conforme o CPF e o valor encaminhado pela cidadania para a Caixa. Então, essa é uma questão de análise de elegibilidade, e quem faz é a DataPrev, com a homologação de cidadania. E é uma questão que realmente não sabemos ainda a resposta. Então, pedimos ali para você encaminhar, Wellington, esse questionamento ao Ministério da Cidadania, ou, como o presidente comentou, se encaminhar à Caixa, nós encaminharemos a eles, porque é uma questão de critério de elegibilidade. Obrigada. Vamos à próxima pergunta, presidente. Ao Lucas Moraes, do Jornal do Comércio de Recife.
quantas e quais empresas adquirentes estão em parceria com a Caixa na questão do pagamento com as maquininhas e como se dará a remuneração dessas empresas, presidente Pedro? Todas. A questão é quem resolve a questão tecnológica. É simples, como sempre. Então, existe uma discussão que foi feita envolvendo o Banco Central e todas elas, há 2 ou 3 semanas, e a Cielo e a GetNet foram as 2 primeiras que apresentaram a solução tecnológica, tendo que a rede, semana que vem, e é simples. A Caixa é o banco da matemática nesta gestão. Sempre foi nesta gestão o banco da matemática. Agora, nós não vamos esperar todas as adquirentes, porque existe uma demanda muito grande da sociedade em receber. Então, a partir do momento, em discussão com o Banco Central, porque essa foi uma discussão que envolveu o regulador, sempre houve exatamente esse equilíbrio. As 2 primeiras, mas, primeiro, todos têm essa discussão ao mesmo tempo, nós convidamos todos, e a Cielo e a GetNet foram as 2 primeiras que resolveram, e quando os outros resolverem, certamente irão também oferecer. A escolha deles, né? O que a gente fez foi conversar com todos, inclusive eu mesmo participei de uma reunião com o presidente de todas as 6 ou 7, se eu não me engano, não vou lembrar todas, mas eram pelo menos, se eu não me engano, 7, e que é isso. Então, vamos convidar todas, envolvemos o regulador, e é uma discussão, obviamente, tecnológica. Agora, a gente não controla quem oferece quando. Isso aí não é com a Caixa. A próxima pergunta é da Tarsila Braga, do site Recontaí. O pagamento em dinheiro começa neste sábado. Será preciso que o beneficiário gere um código de autorização para o saque? Esse código é para os saques em lotéricas e ATMs? Qual o tempo de validade desse código de autorização, presidente Pedro? Eu vou passar uma parte para o Cláudio, que é o vice-presidente de TI, mas assim, você tem um grupo de pessoas. Você tem pessoas que têm conta na Caixa Econômica, já tinham conta em poupança, você tem pessoas que têm conta em outros bancos e você tem pessoas que não tinham conta em banco nenhum. Aquelas pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, em contas de depósito, é um saque normal. Não precisa de nenhum tipo de coisa diferente. Quem tem conta em outros bancos, como falamos, o montante não utilizado, não gasto, em compras no site da internet, ou em pagamentos de contas de banco, de água, de luz, gás, etc., este saldo será automaticamente transferido de graça. Então, quem tem conta na Caixa em poupança, quem tem conta em outros bancos, realizará um saque absolutamente normal, como sempre fez. Quem tem conta digital, é uma conta simplificada, aí terá o mesmo modelo de antes. Eu passo para o Cláudio para ele dar um pouco mais de explicação. Muito obrigado. Tarsila. Boa tarde. Na hora do saque, tem 2 formas que o cidadão pode fazer. Ele pode usar o Caixa Tem e gerar o código, e esse código tem validade de 1 hora, tá certo? Agora, caso ele não tenha acesso por alguma razão, o celular quebrou, enfim, tem algum tipo de dificuldade, ele indo à agência, é gerado o token lá na agência após a identificação, tá certo? Desse usuário, desse cliente, e aí sim poderá ser feito o saque. Lembrando que o Caixa Tem, você já pode fazer o uso desse aplicativo, evitando assim a necessidade de sacar o dinheiro. Mas mesmo assim, para quem quer realmente sacar o dinheiro, por algum motivo, pode se dirigir à agência que o token será gerado na hora e tem validade de 2 horas. A nossa expectativa é que não precise nem desse tempo todo para fazer o saque,
porque, como a gente tem observado, as filas diminuíram bastante e o Caixa Tem está produzindo muito valor para a sociedade, evitando, assim, a necessidade de sacar em espécie. A Tarsila Braga, do site Reconta Aí, ela ainda faz outra pergunta, que é a seguinte. Temos relatos de chefes de família que, na primeira parcela do auxílio, receberam R$ 1.200, mas na segunda parcela só receberam R$ 600. Está havendo uma nova avaliação dos cadastros que já foram aprovados, presidente Pedro? Tarsila, tudo bem? Primeiro, de uma maneira muito importante, a Caixa Econômica Federal ela tem dois grandes papéis. O primeiro papel foi realizar o cadastramento de quem não estava em nenhuma base de cadastro, ou seja, quem não estava no cadastro único e no Bolsa Família que está dentro do cadastro único. Então nós criamos em 5 dias, porque a lei foi promulgada no dia 2 e nós oferecemos no dia 7, o auxílio emergencial, o aplicativo do auxílio emergencial. Quem realiza todas as verificações, todas as análises, é o Ministério da Cidadania e a Dataprev. E aí eles nos enviam dizendo quem deve ser pago e quem não pode ser pago, e nós realizamos os pagamentos. Então, qualquer análise, qualquer dúvida que seja da validação dos benefícios pelas pessoas, não é com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos no primeiro passo, que é ter o cadastro, ter a captura desse cadastro, em especial via o aplicativo e o site, e após a validação desse cadastro, realizar o pagamento. Então, nesse meio tempo, nós não temos, nem podemos participar dessa análise, dessa validação. Então, Tatiana, se você puder, da pergunta da Tarsila, obrigado. Isso mesmo, só para complementar, então, eventuais suspensões do benefício, no caso da parcela 2, ou alteração desse valor, é com o Ministério da Cidadania. Como o presidente falou, só reforçando, nós pagamos a partir de um arquivo que recebemos com o CPF de quem deve receber, né, e o valor da parcela que deve receber. Obrigada, Tarsila. A próxima pergunta agora é da Marília Almeida, da revista Exame. A desatualização da RAIS pode impedir a aceitação do auxílio? Presidente Pedro? Aqui, certamente, com a Tatiana, é de novo um detalhe no meio do caminho entre a captura do cadastro e o pagamento. Tudo que estiver na análise, na dinâmica de análise, é determinação pela lei do Ministério da Cidadania e da Dataprev. A Caixa Econômica Federal não participa da análise dos dados, da validação dos dados, pela lei. A nossa contratação é captura de dados e pagamento só daqueles autorizados pelo Ministério da Cidadania e da Dataprev. Mas, Tatiana, por favor. Eu acho que não tenho nada a acrescentar. Realmente o presidente falou tudo, qual é o papel da Caixa, e essa é uma pergunta relacionada com uma base, que é a base RAIS, que é a base dos trabalhadores, né, de carteira de trabalho, que é do trabalho, do papel da Dataprev na análise de elegibilidade do cidadão. Muito obrigada, vice-presidente Tatiana. Vamos para a próxima pergunta, então. Só um minuto. A Tarsila, do site Reconta Aí, já fizemos as perguntas dela, só um minuto aqui que estou atualizando aqui o sistema. O Lucas Moraes, do Jornal do Comércio de Recife, pergunta o seguinte, nossa, já foi feita. Nani Cox, da Jovem Pan. Quando o calendário da terceira parcela deve ser divulgado, presidente Pedro? Nani, tudo bem? Nós ainda não definimos. Esta é uma conversa que será realizada, liderada pelo Ministério da Cidadania, que inclusive coloca no Diário Oficial, como foi feito 2 semanas atrás,
exatamente há 2 semanas, numa sexta-feira, e eles colocaram todo o calendário. Então nós vamos ainda começar essa discussão. E por quê? Porque na primeira parcela, quando realizamos os pagamentos, nós tivemos filas, em especial durante 1 semana. E o porquê das filas? Porque houve uma concentração muito grande de pagamentos do saque em dinheiro em dias consecutivos. Em 3 dias pagamos entre 7 e 8 milhões de pessoas em cada dia. Então nós queremos validar, a partir de amanhã, a nossa estratégia de espaçar mais os pagamentos e verificar estes pagamentos ao redor de 2,5 milhões de pessoas por dia em dinheiro. Lembrando que nessa semana, nos primeiros 5 dias, pagamos, entre o final de semana passada e o começo dessa, 7,5 milhões de pessoas por dia, porque tivemos o pagamento de 5 milhões de pessoas via depósito em conta. Inclusive, com esse movimento do adquirente, nós entendemos que haverá uma necessidade menor de ir às agências, porque as pessoas poderão comprar com o seu celular, com este dinheiro que está no aplicativo, em supermercados, em farmácias, ou seja, haverá uma necessidade menor. Se estivermos certos, replicaremos, ou será uma coisa parecida do calendário da terceira parcela. Não tem por que mudar se fizermos, como imaginamos, uma dinâmica de calendário com o pagamento mais rápido possível e com o menor número de filas possível. Ou seja, pagamos os 50 milhões de brasileiros da segunda parcela em 10 dias. Começamos na segunda-feira da semana passada e hoje, sexta-feira, completamos o pagamento desses 50 milhões de brasileiros. Certamente, durante uma parte, pagamos também 30 milhões, ao redor de 30 milhões, com depósito em conta. No mês que vem, com a possibilidade de compra via os adquirentes, também temos a noção de que as pessoas conseguirão utilizar esse dinheiro muito mais rapidamente. Então, para ser objetivo, ainda será discutido. Quando for finalizado, o Ministério da Cidadania fará o anúncio e entendemos que este cronograma da segunda parcela, que está funcionando muito bem, deverá ser replicado na terceira a priori, mas não vamos definir isso antes de ver como é que vai ser, em especial a semana que vem, se vai se confirmar uma redução muito grande das filas. Muito Obrigada, obrigado. presidente. A próxima pergunta é do Tiago, do jornal Folha do Noroeste. Estamos recebendo questionamentos de pessoas perguntando por que não conseguem realizar a contestação do auxílio emergencial. O principal caso é que o sistema aponta que a pessoa é servidora pública, mas ela é MEI, na verdade. Qual é o procedimento que deverá ser adotado neste caso, presidente Pedro? Vou passar para a Tatiana, mas, porque, de novo, é muito importante a contestação, a análise da contestação, a validação dos cadastros são realizados pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev. Se as pessoas forem funcionários públicos, estão empregados, com carteira assinada e pela lei, não podem receber o benefício. Se elas não forem funcionários públicos, há um erro no cadastro. E se houver um erro no cadastro, é uma validação, uma revalidação, que tem que ser feita. Encorajamos que seja pedido, porque é um erro. E sendo um erro, será corrigido. Por quem? Pela Caixa? Não pode ser corrigido pela Caixa.
por determinação legal e da portaria. A Caixa compete ter a base de dados e realizar o pagamento. Nós não temos a possibilidade legal de realizar essa análise. Mas, Tatiana, se você puder, obrigado. O presidente falou de uma forma corretíssima. Os motivos que é permitida a contestação são estabelecidos pelo Ministério da Cidadania e o fluxo de contestação também. A Caixa executa no aplicativo o fluxo conforme comandado pelo Ministério da Cidadania. Esse é um ponto. Agora eu vejo que nós temos algumas pessoas que estão com dificuldade operacional de usar o app da Caixa, da inscrição, para fazer isso. Então, é uma questão aí de entendimento do passo a passo. Nós temos, quem quiser ver esse passo a passo, no Caixa Notícias tem publicado esse fluxo de contestação, que vocês podem procurar para entender um pouco melhor. Agora, um erro que está sendo bastante comum é das pessoas entrarem no aplicativo e escolherem a opção realizar sua solicitação, pensando que lá eles vão poder fazer uma nova solicitação. E, na verdade, deve ser escolhido a opção de acompanhe sua solicitação. E aí, quando se vai nesse fluxo do acompanhamento, lá é que há a possibilidade de contestação. Obrigada. A próxima pergunta é do Lucas Moraes, do Jornal do Comércio de Recife. Quantas e quais empresas adquirentes já estão usando essa já foi, né, presidente? Vamos para a próxima, então. É a última pergunta da Inaie Viana. Depois que a primeira parcela cai no Caixa Tem, posso transferir para a conta poupança, presidente? Então, Inaie, na primeira parcela havia possibilidade de transferência de DOC quando nós realizamos o depósito. O que aconteceu? Um movimento de filas durante uma semana apenas, foi uma semana, mas filas que neste momento de pandemia não deixaram ninguém contente. Não deixaram os clientes, não deixaram os funcionários, não deixaram a imprensa, não deixaram também a mim, que fui em várias, 50 agências e vi coisas com aquela aglomeração que não podem acontecer. Então, por uma demanda, inclusive, da própria imprensa, correta, enfática e correta, nós revalidamos o cronograma. E esta não permissão para que haja a transferência no momento do depósito da conta judicial para uma outra conta digital, né? É exatamente para evitar que todo esse cronograma que nós montamos, tendo como objetivo pagar o mais rápido possível, com a maior segurança para os brasileiros, fique furado. Foi assim que nós tivemos 8 milhões de pessoas ao mesmo tempo nas agências sacando, fora os que foram com dúvidas. Então, é um tempo curto, porque, de novo, amanhã nós já estaremos pagando quem recebeu em janeiro, basicamente uma semana. Começamos, se eu não me engano, na quinta-feira da semana passada, então é basicamente uma semana. E, nesta uma semana, há a possibilidade de se pagar contas, de se comprar na internet e agora se realizar compras fisicamente em são 3 milhões de máquinas pelo Brasil. Então, o objetivo, só para deixar claro, é evitar que não se tenha um mínimo de coordenação nas filas. Agora, a partir do dia que você esteja autorizado, permitido o saque em dinheiro, aí você pode fazer sim. Ou seja, segunda-feira, dia 1º de junho, para os nascidos em fevereiro, vai ser permitido sim essa transferência. De fato,
essa transferência já vai ser automática. Por quê? Quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal ou quem tem conta em outro banco, automaticamente terá o seu dinheiro transferido. Então, quando você puder sacar, você não precisa nem se preocupar com isso, porque será automático, de graça, imediato. Agora, enquanto não puder existir este saque em dinheiro, não há a possibilidade de realizar esta transferência de novo. Qual o motivo? O motivo é evitar ao máximo as aglomerações, que todos nós não gostamos, e aqui na Caixa nós ouvimos as críticas e vamos sempre tentar resolver indo na direção do equilíbrio. Acelerar o pagamento, fundamental, em especial nesse momento, e evitar ao máximo as aglomerações para diminuir ao máximo a possibilidade de contágio. Então esse equilíbrio é o que a gente busca e é por isso que não pode haver, não poderá haver, e no terceiro pagamento provavelmente a mesma coisa, essa transferência até que você possa realizar o saque. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. A nossa transmissão teve 12 mil acessos simultâneos, 70 mil acessos. Quero agradecer a todas a participação, presidente Pedro Guimarães, as colocações finais. Eu quero agradecer muito. Amanhã a Tatiana vai realizar uma apresentação mais detalhada. Nós estaremos, cada um, eu vou falar de mim porque cada um vai estar num lugar diferente, mas eu estarei numa outra cidade, acompanhando em agências este pagamento. O primeiro dia do pagamento do saque em espécie, então a Tatiana fará essa apresentação mais detalhada, em especial nessa parte das contestações, que ela já fez, foi ontem, né, Tatiana? Ou anteontem. E que houve muitos pedidos. Então, é importante, o que nós gostaríamos de pedir para vocês é exatamente que nos encaminhem as dúvidas, fundamental, para que a gente possa tirar elas com vocês, e sempre essa troca, porque é muito importante as críticas que vocês nos façam. Isso ajuda a Caixa Econômica Federal a melhorar esse programa, que é um programa inovador de inclusão social, inclusão digital e inclusão financeira. Mais de 30 milhões de brasileiros entraram para uma base de dados do governo, porque nunca estiveram, e poderão, a partir de agora, ter acesso ao sistema financeiro, e essas pessoas, quando queriam tomar dinheiro emprestado, acabavam tendo que tomar a 20% ao mês. E a partir de agora, terão a oportunidade de tomar a taxas 10 vezes menores. Então, esse é um programa que vai além do auxílio emergencial, que é muito importante, mas é algo que gera uma inserção dessa camada mais sofrida, mais carente dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro Guimarães. Obrigada a todos os vice-presidentes da Caixa. Os jornalistas também podem acompanhar as informações atualizadas sobre o auxílio emergencial e outros temas no caixanoticias.caixa.gov.br. Caixa, o banco de